Olá, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast. Hoje também com uma visita muito especial pra gente, que é a Marta. A Marta ela é consultora regional do Sistema Positivo de Ensino e faz parte da equipe pedagógica também. Um prazer estar recebendo você hoje aqui, Marta. Renata, o prazer é todo meu, ainda mais pra gente falar de um tema tão importante, não é mesmo? Verdade. Hoje a Marta fez um momento muito especial com os estudantes do Ensino Fundamental 2, do Ensino Médio, aonde ela trouxe o tema Cidadania Digital. Como aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser no mundo digital. E a gente pediu, fez esse convite para ela para gravar esse podcast, para também estar fazendo essa orientação para as famílias, né, Marta? Isso mesmo, Renata. Hoje a internet ela está em todos os lugares, em todas as casas, na escola, no nosso trabalho, e a gente precisa trazer esse tema de cidadania digital. Quando a gente fala de cidadania digital, é bacana a gente resgatar o tema cidadania, não é mesmo? Entender o que é ser um cidadão, que a gente tem direitos, que a gente tem regras e que a gente sempre precisa respeitar o próximo e se colocar no lugar do próximo. Quando a gente fala de direitos e regras, a internet ela também tem uma etiqueta digital, uma etiqueta de como nós devemos usar essa ferramenta. Porque um tempo atrás falavam-se que era terra de ninguém, né, Marta? A gente ouviu muito isso no início, né? E que hoje não é bem assim, né? Não, hoje não é bem assim realmente, mesmo porque desde 2014 nós temos o marco legal da internet, com leis e regras que precisam ser seguidos por todo mundo que está caminhando e compartilhando esse mundo digital. Temos também desde 2020 a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados. Então a gente tem que ter muita consciência, muito cuidado e muito respeito por onde a gente navega e por colocar as nossas opiniões na rede. Isso é muito importante. E foi esse tema que eu quis hoje debater com os estudantes do Colégio Educar, do ensino médio e dos anos finais, para eles entenderem que aonde nós temos direitos, nós temos regras também e precisamos sempre ter muito respeito e cuidado. Eu costumo dizer, Rê, que para a gente falar sobre internet, a gente tem que falar sobre empatia, sempre se colocando no lugar do próximo. Quando a gente fala de internet, a gente tem que entender que tudo que a gente posta na internet fica na internet. Nós deixamos, eu brinco com os estudantes, sempre que a gente deixa nossas pegadas, nossos rastros e nossas sombras na internet. Uma vez que você fez um post, que você trouxe a sua opinião a público, essa opinião ela fica na internet para sempre. Pode passar semanas, meses, anos, ela estará lá. Por mais que você tenha se arrependido e deletado segundos depois. Uma vez que você colocou na rede, fica na rede. Em segundos a gente pode repostar, a gente pode printar e a gente pode compartilhar e recompartilhar essas informações. Então a gente precisa ter muito cuidado e muita empatia quando a gente opina sobre algo ou sobre alguma pessoa. Marta, a gente aqui do Educar já trouxe palestras para eles, nos outros anos anteriores também. Eu também, sempre quando eu abro uma reunião de pais, eu falo da importância que hoje é esse crime digital, Então eu também achei muito importante hoje quando você trouxe para eles os 3 pontos, que se tornam um crime também, no Código Penal. Você fala um pouquinho? Falo sim. Vamos para a gente falar sobre isso. Todos os acessos que hoje nós temos à internet, a gente tem regras de uso, como por exemplo, redes sociais. Quando a gente vai abrir uma conta numa rede social, quando a gente está fazendo aquele processo de abrir essa conta, a gente tem ali um documento digital, que é o documento de termos de uso. Muitas pessoas não sabem, mas no Brasil,
Para se usar uma rede social, para se ter uma conta na rede social, a gente precisa ter 13 anos completos. E muita gente não sabe. A partir do momento que crianças e adolescentes que não tenham 13 anos completo, eles criam uma rede social com o seu nome, com a sua foto, eles estão infringindo as regras de uso. E os pais responsáveis podem responder por isso legalmente. Quando uma criança cria uma rede social e ela não tem esses 13 anos completos, ela está infringindo uma lei de falsa identidade. Como ela é menor de idade, quem pode responder por isso são os responsáveis legais. Quando alguém comete algum insulto, algum xingamento em rede social, isso também está previsto no Código Penal. Quando alguém inventa uma história, alguma calúnia, isso também está previsto no Código Penal, e o responsável, a pessoa que postou essa situação, pode responder por isso. Marta, eu achei até bacana, né? Hoje um estudante te respondeu, mas meu pai deixa, né? No meio da palestra. Mas a importância desse pai, né? Essa mãe, esse familiar, investigar ou ficar de olho, né, Marta, nessas redes sociais, porque a gente sabe, hoje eles estão com o Instagram, o WhatsApp, ainda sem estar na idade, mas se uma vez o pai, né, a família aceitando, esse acompanhamento é fundamental, né, Marta? Renata, fundamental, essencial e precisa ser feito todo dia, todo momento. Hoje em dia, nós temos alguns apps que ajudam a família a regular o uso da internet por meio dessas crianças e adolescentes. É muito importante que o pai faça esse acompanhamento. A gente não sabe quem está do outro lado da rede, né? Se aquela foto, se aquele perfil que aquela pessoa está usando realmente é daquela pessoa, a gente não sabe qual é a intenção, então é muito importante o pai acompanhar. O aluno, quando respondeu, mas o meu pai deixa, o pai, ele pode orientar e ele pode concordar, mas ele precisa saber que existe uma lei e existe uma regra no Brasil. E você só pode ter uma rede social a partir dos 13 anos. Então, caso o pai deixe a criança utilizar, é fundamental que ele acompanhe todo o uso dessa rede social, que ele tenha senha, que ele acesse, que ele saiba com quem essa criança está conversando. Eu acho que até ele pegue de surpresa, né, Marta? Porque eu acho que quando um pai, né, um familiar, abre o WhatsApp desse estudante, sem preparar, né, ali também vão olhar muitas coisas, né? Com certeza, ele precisa ao tempo todo estar de olho, de surpresa, avisando, em momentos que a criança e o adolescente nem imagina que ele vai ver, ele tem que ter acesso livre a tudo que essa criança acessa e navega dentro de uma rede social e na internet como um todo. Porque eu venho de uma geração, né, Marta? Acredito que você também, que os pais falavam, não conversa com estranho, né? Não conversa com estranho na rua, não sai de dentro de casa, né? Ou se alguém chamar, se for estranho, não abre a porta. Só que hoje, infelizmente, o estranho tá dentro das nossas casas, né? E uma coisa muito séria que eu escuto às vezes de alguns atendimentos, eu já ouvi isso de amiga particular, é falar assim, mas meu filho tá dentro do quarto, tá tudo bem, ele nem sai. Ali está o perigo, né, Marta? Ali está o perigo se não tiver um acompanhamento constante desse estudante no uso da internet, porque ele não sabe com quem o filho dele pode estar conversando, ele não sabe qual é a intenção desse terceiro que pode estar ali conversando com aquela criança, com aquele adolescente. Então, a partir do momento que a gente dar a liberdade para esse adolescente usar a internet, essa liberdade precisa ser assistida e acompanhada. E é olhos abertos 24 horas, dia e noite. Não podemos não acompanhar esse cuidado. Isso é muito importante e a gente precisa estar de olho e saber todos os passos, todas as pegadas desse nosso filho, desse nosso estudante no uso da internet. Que hoje está virando até uma doença, né?
outra questão muito séria também, né, Marta? Exatamente, Renata. Nós sabemos que o mundo hoje ele é tecnológico, né? As nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes, eles nasceram no mundo digital, eles são nativos digitais. Mas existem coisas além da internet, né? A criança, ela precisa brincar, ela precisa interagir, ela precisa viver experiências concretas, ela precisa ter contato com a natureza, ela precisa ter contato com outras crianças da sua faixa etária, ela precisa vivenciar. A internet é uma parte da nossa vida, mas a gente também, principalmente nessa fase de desenvolvimento, a gente precisa proporcionar para os nossos filhos outras vivências. E você quer falar só um pouquinho dos fake news também, que eu acho que é importante hoje, né, que a gente também está vivendo isso? É muito importante. Hoje, durante a nossa conversa com as turmas, a gente trouxe essa questão da fake news, né? Hoje, notícias falsas, elas podem desestruturar as pessoas, desestruturar uma situação. Então, o que eu comentei com eles, antes de compartilhar qualquer notícia, vá atrás da notícia, veja se é uma fonte confiável, veja quem compartilhou essa notícia, veja outros meios de comunicação que trouxeram sobre essa notícia e mesmo assim, se a gente tiver dúvida, não compartilhe, porque uma notícia falsa pode trazer desinformação e o que a gente não precisa hoje em dia é de desinformação, não é mesmo, Rê? Verdade. Marta, uma questão muito séria também que a gente está percebendo, acredito que as famílias também, é o tempo de uso que os estudantes estão nesses aparelhos, né? Nessas redes sociais, assim. E em atendimento, eu acho bacana que sempre algum pai traz diferentes formas que as famílias usam para estar controlando, né? Olhando mais de perto. Tem pais que já falaram para mim que deixa até terminar a bateria. Achei super bacana, assim, pros menores, sabe? Tipo, olha, eu tenho um acordo em casa que terminou a bateria do aparelho, pronto, já não pode usar mais. Eu tenho pais que têm horários combinados, outros eles têm aplicativos, né, Marta? Eu tenho um pai que falou que do serviço ele tem um aplicativo que ele entra no aparelho dos filhos e desliga. Então, os filhos não têm mais acesso, assim. E hoje a gente vê os estudantes passando a noite em videogames, né, jogos. Você teria aí uma indicação de alguns aplicativos que essas famílias possam, né, começar a fazer uso para ajudá-los, assim? Muito bom você trazer esse ponto, Rê. Hoje em dia, do mesmo jeito que a gente vive, né, com os nossos filhos, os nossos adolescentes que são nativos digitais, a gente também precisa usar da tecnologia para essa proteção. Esses aplicativos, eles são importantes não só para a gente medir o tempo de uso, mas também para a gente restringir as informações que os nossos filhos podem acessar na internet. Qual que é o conteúdo, qual que é o site que ele pode acessar. Caso ele tente acessar um conteúdo que não está dentro daquilo que o pai acha importante e concorda que ele acesse, esses apps podem restringir a entrada, né, a navegação dessa criança, desse adolescente. Nós temos diversos aplicativos tanto para iOS como para Android. Um aplicativo que eu posso indicar é o Kids Control ou o Life 360, mas tem inúmeros aplicativos que ajudam o pai a monitorar o uso da internet por meio das crianças, né? Seja de conteúdo ou seja do tempo. É muito importante a gente disponibilizar esse lazer para a criança, desde que ele seja monitorado e que a gente acompanhe o uso dia e noite do que os nossos filhos estão acessando na rede. Marta, queria te agradecer demais por essa visita hoje, por todo esse conteúdo que você trouxe, né, para nós da equipe. Eu costumo falar para as famílias que o Educar fala muito da importância desse triângulo, né, de verdade, assim, da família, do estudante e da equipe, né. O
quanto isso é importante, né, Marta? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, para mim foi muito bacana hoje poder estar perto dos adolescentes, das crianças e falar desse tema tão importante para a comunidade escolar. Sem esse tripé que você mencionou, a gente não consegue avançar. A gente precisa avançar com cuidado, responsabilidade e muito respeito. Muito obrigada, Rê. Obrigada.